Seja muito bem-vindo ao canal. A gente vai falar sobre a questão do pensamento positivo. Quando a gente estuda a área do desenvolvimento humano, a área do conteúdo da autoajuda em si, né, que proporciona você ter um novo ponto de vista sobre as situações, as circunstâncias. Muita gente que procura o conteúdo da autoajuda, assim como eu na época que procurava no ano de 2020 e até o ano passado, comecinho do ano passado, para buscar uma resposta, para fazer algum sentido para você nessa questão existencial, a gente vê muitas pessoas falando assim, pensar positivo, vídeos motivacionais, é, muitas questões, muitas ferramentas que às vezes pode durar a curto prazo. Porém, as ferramentas que duram a curto prazo são apenas ferramentas que podem nos proporcionar e mergulhar mais adiante. Pensar positivo, tranquilo, mas não é só pensar positivo. Quando a gente mergulha nos estudos do autoconhecimento, a gente vê que a gente tem duas mentes, a mente consciente e a mente inconsciente. E a mente consciente é a que pensa, mas quem está nas raízes, quem está nas crenças, são o que você acredita. Por isso que a palavra acreditar vem de crenças. Então, quando você faz uma afirmação positiva, o que adianta se lá dentro está vibrando outra afirmação? Então, o que você precisa fazer é ressignificar o motivo daquela crença, o motivo daquilo acreditar. Você precisa ir na raiz. A lógica mais primordial precisa primeiro ir na base para poder mudar aqui fora. E a base é o quê? É as crenças, é o que você acredita. Então, só o pensar positivo não, não resolve. O pensar positivo é uma ferramenta que pode sim ser utilizada, é útil, mas não é só ela. Porque muitos conteúdos de autoajuda falam só do pensar positivo, só das motivações, dos vídeos motivacionais. Você precisa fazer isso, você precisa mudar isso. Comece agora, tem uma mente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas primeiro tem que ir lá na dor emocional latente. Por isso que existe a procrastinação. Porque o que é a procrastinação? Você quer algo conscientemente, começa. Mas diante aquele começar, aquele período que você começa, aqui você tá vindo na constância e para. Por quê? Porque o inconsciente ele vai se manifestar. Porque ele é 95% mais forte, então ele vai ser manifestado. Ele vai atrair uma situação, uma circunstância, uma pessoa para que você volte para a estaca zero. Por quê? Porque primeiro você não precisa mudar o consciente, você precisa mudar o inconsciente, o subconsciente, as crenças. Porém, para você mudar o inconsciente, as suas crenças, você vai precisar da ferramenta do consciente, porque o consciente está em cima. Mas para você fazer essa reutilização, é um processo de ressignificação e que a gente pode trabalhar isso através da PNL, por exemplo, da hipnose, psicanálise, entendeu? E para você mudar uma crença através da repetição ou por impacto emocional. Mas primeiro você precisa identificar a crença, o porquê surgiu aquela crença, o porquê dela estar ali, o que foi, qual foi o intuito dela ter nascido. Resposta: foi lá na sua infância ou na sua adolescência. Precisa investigar o contexto. Qual o contexto, qual foi a situação, se foi com a sua mãe, com seu pai, com seu avô, com sua avó, em qual contexto a sua criança generalizou essa crença para assim ela ser trabalhada. Então ficar só assistindo vídeos motivacionais, conteúdo de autoajuda, pensar positivo, não é o eficaz, é uma ferramenta, sim, que é útil, mas não resolve, porque você vai começar o período. Mas a procrastinação pode vir porque quem vai mandar é a crença maior. E tem dois tipos de crença: tem a crença emocional e a crença lógica. A crença lógica ela pode ser reprogramada através de questionamentos, através de um pensamento racional, usando a ferramenta, uma faculdade mental chamada razão, que é o ser pensante, e a crença emocional, você precisa já ir
em um processo de autoconhecimento mais a fundo, em um processo de autoconhecimento investigativo, para poder reprogramar ela através de ferramentas mais específicas. Então, não ficar só consumindo conteúdo de autoajuda, fazendo milhões de anotações, vendo trilhões de vídeos, você só está tendo a informação. Essa informação ela precisa ser aplicada através de repetição e de impacto emocional, principalmente, que a linguagem do nosso inconsciente é a emoção, para assim você reformular essa crença, reprogramar essa crença. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha. Um forte abraço e até a próxima.